Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Iniciando o nosso trabalho com uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando a figura amorável do Mestre Jesus, pedindo as bênçãos de nosso patrono, querido Dr. Bezerra de Menezes, de toda a equipe de trabalhadores na seara espiritual que o acompanham, que possamos vibrar com alegria para a construção de uma nova realidade, de paz, de fraternidade e de compreensão do amor que Jesus veio nos ensinar e que possamos no nosso dia a dia, momento a momento, vivendo momento a momento, experimentarmos uma melhor compreensão desse ensinamento. Que a paz esteja conosco, que assim seja. Hoje, pela manhã, nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a prática do Evangelho no lar, sobre os benefícios dessa prática, e uma reflexão também do conteúdo do capítulo 7, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Esse é o item 1. O item 2. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, dos humildes, e não dos orgulhosos. Jesus aqui nos traz a tônica, e esta tônica está contida no Sermão da Montanha, do caminho pelo qual nós precisamos percorrer para a edificação das demais virtudes. A primeira delas, que é a pedra fundamental, é a humildade, pois é exatamente disso que nós estamos tratando no capítulo 7. Segue o Evangelho nesse item 2. Essa tendência a se crer acima de tudo, os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e negar mesmo a divindade. Ou, se consentem admiti-la, contestam-lhe
um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram o seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque, e basicamente isso é um ponto extremamente importante, porque é o que nós precisamos combater, mas porque seu orgulho se revolta, temos orgulho aqui, seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Então, pobres de espírito, para os materialistas, são justamente essas pessoas que creem nas coisas fora da matéria. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como outros, nesse mundo invisível que ridicularizaram, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, e eu vou encerrar a leitura, sugiro que em casa possam fazer por completo do capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito. Termino com essa frase. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O que retiramos desta lição que nos traz o Mestre? Primeiro, quem são os pobres de espírito? Por que Jesus se refere pobres de espírito? Porque ele traz a humildade de espírito. Justamente porque várias são as possibilidades de leitura da humildade. Há pessoas que são humildes de aspecto, há pessoas que são humildes de posição social, de haveres, de profissão, de trajes, de fisionomia, enfim, N outras. Mas Jesus especificou pobres de espírito, humildes de coração, pessoas simples. Estes são aqueles que se assemelham à pureza das crianças. Estes são os bem-aventurados, que Jesus diz que deles é o reino dos céus. Portanto, o que nós retiramos na reflexão deste capítulo do Evangelho é que, assim como a alfabetização é a primeira etapa no processo de formação de um ser encarnado,
A construção da virtude da humildade é o primeiro passo na construção do reino dos céus dentro de nossos corações. Portanto, a humildade de espírito, somente esta, que compreende, humildade que compreende a igualdade de todos os irmãos, filhos do mesmo Pai, a igualdade na criação, é a que nos torna aptos a bem adentrar no reino de Deus. É a primeira das virtudes sobre a qual outras virtudes no processo de edificação irão se agregar, todas elas, a humildade inclusive de espírito, todas elas produto de esforço, de trabalho, de estudo, de educação, de pensamentos, de educação, de sentimentos. E eu trago aqui uma lição que nos traz Vinícius, no sentido de dizer, aspas, a humildade de espírito, ao contrário das materiais, aquelas de aspecto, de posição, a humildade de espírito, ao contrário, é fruto de conquista, de certo estado de elevação moral da alma. E graças a essa virtude, o espírito pode avançar com passo seguro na realização dos seus gloriosos destinos. O orgulho não só oblitera o entendimento, senão impossibilita o espírito de receber as inspirações do alto. Com o ensinamento de Jesus, nos parece claro que o processo evolutivo passa pelo combate, e o Evangelho é claro nesse sentido, pelo combate ao orgulho e ao egoísmo. Duas chagas que nos prendem ao reino da matéria. Dentro desse contexto, é preciso que façamos uma reflexão no sentido de compreender que o reino dos céus, a que Jesus se refere nesta passagem, ele está dentro de nosso coração. E é mergulhando para dentro de nosso coração, no processo de oração, no processo de diálogo com o Pai, no processo de em silêncio encontrarmos com Deus, encontrarmos o Cristo, é que nós precisamos caminhar, especialmente num momento como esse, em que vivenciamos a bênção do desafio com a experiência da pandemia, que possibilita justamente um encontro mais próximo das famílias, que possibilita, através do processo de reflexão, de meditação, o nosso encontro com a nossa essência divina. E é nesse sentido, dentro desta linha, que nós estamos aqui para disseminar a ideia trazida por Jesus. O ensinamento trazido por Jesus foi Jesus que nos ensinou a prática do Evangelho no lar. Quando, percebendo o ambiente mental desorganizado no meio dos apóstolos, ele os puxa justamente para essa reflexão, para organizar as ideias, para produzir através da oração em coletivo a produção de um feixe, como um feixe de varas, multiplicando a potência, unindo todos na causa da elevação. E é com esse propósito que Divaldo nos traz o ensinamento, assim como Leon Denis,
no sentido de que a prece, especialmente a prece coletiva, é o único instrumento capaz de produzir no nosso ambiente mais próximo a harmonização. E é com esse sentido que nós precisamos praticar o Evangelho no lar semanalmente, mas especialmente nesta fase, a sugestão que se tem é que diariamente possamos estar reunidos à mesa com nossos entes queridos, aqueles irmãos que conosco convivem no ambiente familiar, para nos unirmos em prece, numa prática muito simples, em que nós iniciaremos por uma oração, pode ser um Pai Nosso, pode ser aquelas orações que nós fazemos com o nosso coração, todas elas. A partir daí nós teríamos a oportunidade de abrirmos o Evangelho aleatoriamente, fazendo uma leitura e uma reflexão breve sobre os ensinamentos do Evangelho, fazendo após uma reflexão sobre o tema. É a oportunidade ali, e Divaldo nos traz essa sugestão, que nesse momento, sem discussões e a possibilidade da gente refletir sobre eventuais desinteligências que tenham ocorrido, de maneira ao refazimento da harmonia nas nossas relações familiares, e ao fim e ao cabo, com uma oração final, nós estaríamos concluindo o trabalho com o que, através desse trabalho, através das orações de todos os integrantes, nós estaríamos junto com o consórcio de irmãos desencarnados, trabalhadores desencarnados que acorrem para o nosso lar. Nós estaríamos fazendo a asepsia do nosso ambiente mental e do nosso ambiente físico, e produzindo para o nosso entorno mais próximo e para o cosmos uma contribuição para a modificação da psicosfera do globo. Nós estamos num momento de transição planetária e precisamos nos conectar justamente com os espíritos que militam para essa transição, para que ela se opere com a evolução de todos. E dentro desse contexto, encaminhando, o nosso tempo se esgota, encaminhando a conclusão desse trabalho, ainda em oração, com os pensamentos elevados, vamos agradecer pela oportunidade desse encontro, pelo caminho virtual, e que possamos nos somar a todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão militando para a transformação da psicosfera do globo, que possamos cada vez mais nos tornar aptos a vivermos no mundo regenerado, no mundo em processo de regeneração, reformulando nossos conceitos e com a perfeita compreensão de que a transição planetária se opera dentro de nossos corações, através do nosso processo evolutivo. Que as bênçãos do alto nos acompanhem na jornada, e a todos luz e paz. Que assim seja.